galerinha do canal Mediterrâneo, tudo bem com vocês? Aqui é a Raniele Rodrigues e hoje a gente vai falar sobre o terceiro capítulo de Eclesiastes. Joia? Então, esse é um dos capítulos mais conhecidos do livro de Eclesiastes, que fala sobre o tempo. Eu acredito que a maioria já conhece esse texto, até mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia ou que nem foram na igreja, provavelmente já ouviu o primeiro versículo, que fala o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E realmente, o nosso Deus, ele é carinhoso nos detalhes. Tudo que acontece na nossa vida tem um ensinamento, existe um propósito para aquilo que está acontecendo. E tem vezes que é realmente difícil de entender. E aí o capítulo segue falando da ideia de há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar e há tempo de rir. Eu tenho 26 anos e já passei por alguns períodos desse tempo. Até o dia da minha morte, provavelmente eu vou vivenciar vários tempos de sorrisos e de choros. Mas tudo isso existe um propósito na nossa vida. Por exemplo, se você parar para pensar a situação que estamos vivendo hoje, esse vídeo foi escolhido para ser gravado no melhor tempo, posso dizer assim. Por quê? Algo que está acontecendo, o coronavírus aí, o Covid-19, ele está assombrando não só a minha vida em particular, ou a minha cidade, ou o meu país. É o mundo vem sofrendo e passando por esse período juntos. E aí, muitas pessoas entram em desespero, porque realmente é um período muito difícil de você olhar e encontrar esperança nele. Porém, existe sim a esperança nele. A gente tem que focar os nossos olhos naquilo em que a gente tira proveito da situação, para que a gente não seja levado pelo desespero e perca a alegria nesses momentos. Eu costumo tirar um tempo para poder pensar com relação a tudo que eu estou vivendo na minha vida. E aí eu me deparo exatamente com isso no período que estamos vivendo. Por exemplo, às vezes eu encontrava desculpas bobas para não estar reunido na igreja, para não ir no culto. Deixava, não vou hoje não, domingo tem culto, domingo eu vou. E aí, hoje eu sinto tanta falta que eu vou aprender a valorizar essa ideia de reunião. Algumas pessoas aí estavam crescendo a ideia dos desigrejados, que são pessoas que não precisam ir numa igreja para ser igreja. Realmente, nós somos igreja onde nós estamos, mas nós precisamos da união, de várias pessoas, desse momento onde a gente vai para um templo e a gente se reúne para encontrar Deus, justamente para nós sentirmos conectados aos nossos irmãos. E a Bíblia diversas vezes fala sobre isso. A gente já tem até um vídeo que a gente fez há algum tempo atrás falando dessa ideia de desigrejados. Se você tiver um tempinho, procura aí no nosso canal, que a gente trata um pouco mais desse assunto. Mas assim, hoje a gente sente essa falta. Igual eu falo que existem momentos de alegria que marcam a nossa história. Sim, igual momentos onde você vê crianças nascerem, igual quando a minha irmã nasceu, foi um momento assim incrível para mim. Quando a primeira vez que eu olhei nos olhinhos delas, foi sensacional. É um sentimento que não dá para conter, não dá para explicar, O meu casamento foi uma outra situação assim incrível, que só aquele momento descreve, só as pessoas que viram o meu rosto lá, o meu sorriso, pode tentar entender o que é. E essas coisas foram feitas para o nosso bem, sim, foram feitas para a gente aproveitar, sim, as tristezas também dessa vida, igual eu falo, ver alguém da nossa família adoentado, passar até pelo luto, é algo que dói muito, mas a gente também começa a olhar para o lado de quem ainda está vivo e falar assim, não, essa pessoa ainda está viva, eu vou mudar porque eu quero ser alguém melhor para essa pessoa. E isso aí vem trazendo em nós algo muito bom. Então, vou
usar a palavra, né, o capítulo, para a gente poder falar um pouco mais sobre essas coisas, beleza? O versículo 11 fala o seguinte: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. O que eu quero falar aqui agora é do desejo profundo pela eternidade. E aí, esse desejo profundo por eternidade talvez seja refletido em algumas coisas. Por exemplo, no fim de tarde, que às vezes você olha e fala: nossa, eu tenho tudo, mas ainda existe alguma coisa para acontecer. Aquele sentimento de que algo ainda está por vir, de que não pode a vida simplesmente acabar aqui, sabe, com uma morte. Então, esse desejo, quando você escuta uma música linda a falar do céu, um lugar onde que não vai haver mais esse choro, não vai haver mais essa tristeza, algo que nos atormenta, isso não vai ser mais uma realidade nossa. A Bíblia fala que isso vai cessar, que vai ser alegria, que todas as nossas lágrimas o Senhor Deus vai enxugar. Então, quando você começa a pensar nisso, no céu você entende que o nosso Deus não nos faz completos aqui. Você nunca vai chegar numa fase da sua vida que você vai virar e vai falar: eu sou completo. Você vai ter tudo. Você vai ter família, você pode ser bem financeiramente, você pode ter Cristo, que é tudo na nossa vida. Só que vai sempre faltar um pedacinho, sabe? Uma coisinha assim, que em algum momento da sua vida você vai olhar e... Eu acho que a Marcela Thaís compôs uma música e nessa música ela deixa um pedacinho, eu até anotei aqui, que eu deixei anotadinho na minha Bíblia, que fala assim: olha, saudade do que nunca vivi, vontade do que nunca senti, porque pararam de falar do céu. Estamos pensando muito nessa vida daqui. É exatamente isso. Quando a gente fala de Deus, a gente sente um pouco de saudade de algo que, assim, eu e você nunca viveu. A gente nasceu, né, no barriga da nossa mãe e aí a gente veio para essa terra. Mas a gente gosta da presença do Senhor. Quando a gente está na igreja ou está na nossa casa e a gente tem um momento com Cristo diferente, você realmente sente a presença dele, é maravilhoso. Mas sempre fica uma vontade de querer um pouco mais daquilo. É exatamente esse desejo da eternidade que existe em nós, que o Espírito Santo colocou em nós. E aí, para fechar o capítulo, no versículo 22, ele vai falar o seguinte: considerando tudo isso, cheguei à conclusão de que não existe nada melhor para o ser humano do que ser feliz no trabalho que realiza e desfrutar dos seus resultados. Afinal, essa é a sua recompensa. Então, que nós possamos tirar alegrias em tudo que nós vamos fazer, que nós possamos ficar felizes com o resultado de todas as coisas que a gente conquista, né? E que a gente possa aprender com todos esses momentos. Você e eu tem que ter a certeza de que tudo que nós passamos aqui, seja um período de alegria como foi apresentado, seja um período de sofrer, que nós possamos entender melhor cada ponto das coisas e compreender que o Senhor Deus tem um propósito para tudo e que Ele nos ensina e nos capacita para viver esses propósitos, para viver esses tempos. Algo que é pequeno, é bobo, mas o Senhor Deus, Ele sempre nos alerta para tudo que nós vamos passar. Se a gente parar para pensar, o ano passado teve diversas pregações que falaram exatamente sobre isso, sobre tempos difíceis. A gente ia para o culto, era isso: Deus é contigo. Diversas vezes. Eu lembro muito bem de uma palavra do pastor Jefferson, que ele falou o seguinte, né? Pregou sobre um texto que falava o seguinte: no tempo da bonança, da fartura, goze da felicidade, mas no tempo da adversidade, considere. Então, e a gente nem imaginava que a gente ia viver nesse tempo de 2020. Na verdade, estava todo mundo muito esperançoso com esse ano. E a gente já está no meio do ano e o ano está agarrado. Mas o que? O nosso Deus nos preparou para isso.
As lives começou muito antes disso. Então, quando se fez necessário, a gente já sabia as estratégias, a gente já tinha as aparelhagens, a gente já estavam prontos para poder executar, tá bom? Então, assim, confie nesse Deus que nos leva a passar por momentos difíceis, mas está conosco. Nesse Deus que nós possamos realmente passar por esses momentos, mas que Ele sempre nos avisa antes. Ele sempre nos prepara, Ele nos capacita para realizar qualquer coisa e para passarmos por qualquer coisa, porque tudo há um propósito e tudo há um aprendizado para a nossa vida, para nós sermos melhores, para nós nos aproximarmos dele. Tá joia? Então, fica junto com a gente aí, a gente vai seguir com os outros capítulos e aguarde que semana que vem tem 4. E aí vai ser com o Gabriel, não, vai ser com o Wesley, esquece essa parte, ele corta. E aí eu espero vocês, tá já, galerinha? Então, metanoiando, pensando bem. Até a próxima!